aleluia. Quero contar com o meu testemunho para a igreja. Eu creio que a igreja, né, oraram por mim. Eu sou muito grata a Deus e às orações dos meus irmãos, porque sem oração nada é feito, né? A gente pode ter fé, né? Mas assim, precisamos da intercessão dos nossos irmãos. E quando eu fui fazer minha cirurgia, eu creio que meu irmão com certeza pediu oração. Tinha muita gente orando por mim. Eu me senti igual Pedro quando estava lá no cárcere e a igreja orando e as correntes se quebrou e Pedro saiu. E eu entendo que foi isso que aconteceu comigo. Lá na Bahia fizeram uma caminhonete, foram orar no monte. E depois que passou, o irmão falou assim para mim: olha, eu não via você no centro cirúrgico. Quando a visão que a gente tinha era de muito anjo em volta. Glória a Deus, aleluia. Deus mandou os anjos lá, né, para estar intercedendo e fazendo. E eu creio que foi pelas orações dos meus irmãos. Em 2022, meu marido ele teve câncer. E nos 2 anos ele precisou de parar de trabalhar. E eu, como eu trabalho na área da saúde, a gente tem a possibilidade de trabalhar em 2 empregos, 3, aí vai a pessoa. E eu arrumei outro emprego e comecei a trabalhar em 2 empregos. Só que é uma loucura assim, que a gente sai do serviço, entra em outro, volta para casa, volta a trabalhar, cuida de filho, cuida de marido. E daí foi passando o tempo. Quando foi em janeiro de 2023, eu tive um AVC. Eu estava dormindo, acordei para ir trabalhar, ainda nos 2 empregos, 4 horas da manhã, e não sentia esse lado. E daí eu liguei para a minha enfermeira e falei assim: ó, não vou conseguir trabalhar, porque eu não estou conseguindo, não estou sentindo meu lado, estou lá dormente. E ela falou assim: ó, você tem que ir no hospital. Eu falei: acho que eu dormi de mau jeito, mas daqui a pouco passa. Ela deve falar, então se passar, você vem trabalhar. Eu falei: amém. E eu fiquei deitada, era 8 horas da manhã, eu não conseguia sentir aí do meu lado. Aí eu levantei, eu falei: não, eu vou no hospital. Tem um hospital próximo de casa, eu levantei e eu chamei o Uber, eu falei: eu vou pro hospital, mas eu vou sozinha, não quero ninguém atrás de mim, porque eu sou aquela pessoa meio agitada. Então assim, ou eu faço sozinha, ou eu faço sozinha, né? Deus se agrada disso, mas enfim. Aí eu fui pro hospital. Chegando lá, sentei na cadeira conversando com o médico, eu explicando para ele, assim, e na hora que eu sentei na cadeira, eu falei: meu Deus, que isso, aí eu não conseguia mais nem me mexer, porque até o meu braço eu me pegava com a outra mão para segurar o braço. E daí ele falou: a senhora está me dizendo que a senhora está tendo AVC? Eu falei: não, estou tendo AVC não, doutor, eu acho que eu dormi de mau jeito. Ele falou: a senhora vai ficar internada. Eu falei: não vou, eu trabalho no hospital, mas ficar internada eu não fico. Aí eu levantei, quando eu levantei eu caí. Aí ele olhou para mim e falou assim: a senhora vai para casa assim? Eu falei: meu Deus. Aí chamaram o pessoal, chamaram a máquina, me colocou na máquina e me levaram para a UTI. Eu fiquei 7 dias na UTI. Saí de lá sem sequela nenhuma, um AVC isquêmico, não tive sequelas, também não teve uma justificativa no meu AVC, porque tudo que eu sentia era do mesmo lado. E geralmente a gente tem de um lado e responde do outro, mas estava respondendo tudo do mesmo lado. Voltei para trabalhar, vida normal que segue, continuei nos 2 empregos. Daí chegando no meu trabalho, a minha chefe falou assim: ó, você vai ter que passar com Deus só para começar a fazer acompanhamento. Aí você está bem, mas precisa de acompanhar. Falei: tá. Aí eu passando com o neuroclínico, eu expliquei para ela. Eu falei: eu sinto tudo desse lado, estava dormente desse lado, às vezes eu sinto uma areia assim estranha desse lado, é tudo desse lado. Ela falou: mas não pode. Você tem que ser do lado e responder do outro, né? Tem que ser do lado oposto. Mas a gente vai investigar. Na época ela pediu para mim fazer, no hospital, eles pediu várias tomografias, quando eu estava internado, só que não deu nada. Quando eu fui fazer, passei cadeira, eu comecei a fazer os exames de imagem, aí as primeiras que eu fiz, eu fiquei até assustada, porque quando eu olhei, dava lá que tinha algum problema. Anomalias na cabeça. Eu falei: não, meu Deus, eu estudei enfermagem, não entendo que é anomalia, mas enfim. Aí foram pedindo exames. Pediu uma angiorressonância, e daí deu que eu estava com aneurisma. Só que o meu aneurisma, ele era pequeno. Então assim, eu estou tranquila, porque é pequeno. Aí eu fui passava com a neuroclínica, e ela falou que ela ia passar uma neurocirurgião. Falei: mas se é pequeno, não precisa de fazer cirurgia. E ela falou assim: você é crente, né? Eu falei: graças a Deus. Ela falou: você trabalha aqui? Eu falei: graças a Deus. Ela falou: lidar com crente, o pessoal da área da saúde é a pior coisa. O crente acha que Deus vai descer do céu e fazer milagre. E a pessoa da área da saúde acha que é invasivo, nada vai acontecer com ela. Eu falei: então, doutora, mas acho que dá para manter assim, ela vou te encaminhar pro meu, e aí fica no seu critério. Se você quiser morrer, vai vontade. Se não quiser só o tratamento. Eu falei: tá bom. Aí eu fui passar com o neuro, aí a assistente dele, né, ela falou assim: olha, doutora, a gente vai precisar fazer a cirurgia, porque é pequenininho o cerebrismo, só que ele é bem complicado, então assim, independente dele grande ou pequeno, ele pode estourar assim. Eu
a senhora está com o aneurisma aqui. Ele é muito pequenininho, entendeu? Até ruim para fazer a cirurgia, mas a gente precisa de tentar. Aí eu gostei da palavra tentar. Aí a gente precisa de tentar fazer essa cirurgia para que, se isso explodir na sua cabeça, até a senhora chegar aqui, a gente não pode fazer mais nada. Explodiu, acabou. Eu falei, eu vou colocar na Deus, vou ver o que Deus me fala e depois eu vejo o que eu faço. Eu falei para ele desse jeito. Ele olhou e falou, você está brincando com coisa séria? Eu falei, não, depois eu volto aqui, depois eu marco tudo de volta. E fui para casa. Meu irmão, antes, isso aí acho que uns 3 anos antes, eu estava num curtinho assim, tinha poucas pessoas, e tinha uma irmãzinha pregando, e ela falou assim, irmã Solange, você vai passar por um vento, mas não esqueça que o Senhor vai estar contigo em todo o tempo. Você não esquece disso. Eu falei, tá bom. E depois aconteceu essa situação toda. Aí no dia que ele falou para mim assim, eu falei para ele, eu vou ver depois, eu falei, aí ele falou para mim assim, olha, se esse aneurisma estourar na tua casa e trazer, a gente não vai fazer nada, a gente não vai se mexer para salvar você. Porque assim, você precisa dar continuidade no tratamento. Na madrugada eu acordei para orar, eu sentei na minha cama e perguntei a Deus que vive. Eu falei, Senhor, tanta doença no mundo, tanta coisa que eu poderia permitir que acontecesse com a minha vida. Dava para fazer uma cirurgia, se fosse um câncer, dava para fazer um tratamento. Mas por que o Senhor foi escolher justo essa para mim? Meu Deus, o que eu estou fazendo de tão errado? E eu chorei, irmãos. 3 horas da manhã, eu chorei, eu não tinha palavra. Falei só isso, chorava. Eu não tinha medo de morrer. Não, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, né? Tem uma casa preparada para nós. Mas o que eu pensava é, se eu for fazer essa cirurgia, eu vou sair com um monte de sequela no hospital. Ao invés de eu sair para ajudar, para cuidar, eu vou sair com os outros cuidar de mim. E eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não me via em uma cama alguém cuidando de mim. Eu tenho filhos, imagina, eu falei, Senhor, eu em vez de eu cuidar, eu vou dar trabalho para meus filhos. E comecei a questionar. A Deus a murmurar. Esqueci da promessa que ele tinha feito, que eu ia passar por um vento, mas que ele estaria comigo. E aí passou e eu fui deixando. Depois eu falei, não, eu vou voltar lá para ver. Eu fiz outra ressonância, aí ele tinha crescido. Aí eu falei assim, agora explode, né? Agora vai explodir. Aí eu pensei comigo, eu vou começar a me preparar. Porque se explodir, o Senhor não vai permitir que eu fique numa cama, ele vai me levar, né? E eu comecei, né? Uma vida de oração constante, que eu orava, mas eu comecei a me e só pensava, não pensava em nada terrível. Quando foi em março do ano passado, meu primo morreu. E mexeu muito comigo, a gente era quase irmão. E aquilo mexeu muito comigo. Só que depois que passou, o Senhor me fez entender a morte dele. E me fez entender o meu problema. Então assim, uma coisa, o Senhor quis dizer para mim assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A promessa que eu fiz na tua vida. E aí eu comecei a falar assim, não, acho que eu estou sendo muito rebelde, né, com Deus. Eu não posso negligenciar a medicina, porque Deus, ele deixou os médicos, entendeu? Independente da nossa fé, a gente tem que ter a fé, colocar Deus no controle de tudo e ir. Porque assim, eu estava negligenciando a medicina com a rebeldia minha. Eu decidi o que eu ia fazer, não perguntei para Deus, não questionei a Deus, e eu ficava questionando a Deus, eu ficava todo dia pedindo. Eu queria só uma resposta, só que ele já tinha falado. Qual que é a necessidade que Deus tem de ficar todo dia falando que vai te fazer algo, sendo que ele já prometeu? Ele já havia prometido, eu vou estar com você em todo momento. Ele não tinha necessidade de todo dia estar falando comigo, eu vou dizer, não. É só, ele falou, confia, e pronto. Glória a Deus, porque Deus ele é o mesmo, né? Ele não envelhece, é o mesmo de ontem, hoje será o mesmo eternamente. Então a promessa de Deus, eu faço uma promessa para você, eu posso esquecer. Eu faço, o homem faz uma promessa, ele pode mudar de ideia. Pode depois fazer, pode, mas pode não fazer da mesma forma que prometeu. Mas Deus é diferente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E no momento certo, ele cumpre. E nesse tempo, meus irmãos, vinham pessoas com situações muito difíceis conversar comigo e me pedir conselho. E eu aconselhava a pessoa. Olha, vai com fé, meu irmão. Jesus está no barco, ele vai te ajudar. Deus é Deus, ele promete, ele cumpre. E a minha fé estava onde? Glória a Deus, aleluia.
Deus falou para você. Eu falei, meu Deus falou que eu posso fazer. Se eu abrir minha cabeça, vai ver ele vai fazer a cirurgia. Ele falou, pronto, pelo menos dessa vez você vê resolvido. Eu falei, amém. Aí começou, aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, você começa já a providenciar, né, com o governo, porque eu vou começar a estudar como que faz a sua cirurgia. Eu falei, não, mas é bom. Ele falou, eu sou, mas o senhor é ruim. Falou desse jeito, sou bom, mas o senhor de maneira é ruim. A equipe que vai me acompanhar não é do Brasil, mas vai minha equipe, porque eu tenho uma equipe, né, pra gente, porque assim, aí ele foi e me explicou, olha, Solange, o seu aneurisma é um aneurisma oftalmológico. Ele está entre o olho, na módula do olho, debaixo da massa encefálica e dentro da artéria. Então, assim, ele está num lugar muito perigoso, porque assim, quando joga o sangue, então imagina, mas é uma bexiguinha, como se fosse uma bexiga, e ela está enchendo, então assim, qualquer vacina ela estoura. Então, na cirurgia, é uma cirurgia muito delicada. E daí ele foi me explicando os processos que eu poderia passar na cirurgia, o que poderia acontecer. Aí eu falei, amém, ele já tinha decidido. Eu falei, amém. Aí ele falou assim, você quer um psicólogo? Eu falei, não, porque você vai mexer, lá na minha cabeça, o psicólogo vai mexer. Então eu não quero. E ele ficava sem entender, porque na cabeça dele, eu estava com medo, só que eu não queria falar. Mas a partir do momento que eu falei assim, eu vou fazer, eu vou entrar no cirúrgico, o senhor vai colocar a mão, mas quem vai fazer a cirurgia é Deus, eu estava tranquila. Tranquila mesmo. Pelo meu Deus que vi, todo mundo que estava na minha volta estava preocupado, Solange, pelo amor de Deus, tu vai abrir a cabeça, mulher. Eu falei, eu não, vai abrir eu mesmo, mas na hora da cirurgia é Deus. Só eu sei que a gente tem que ter fé, só mas você vai ter certeza que você está bem. Eu falei, graças a Deus, porque o meu problema não é maior que ele. Glória a Deus, aleluia. Mulher, mas eu estou te falando, você vai abrir a cabeça. Eu falei, gente, eu sei. Que hora que me dava até nervoso. E ele falava, você não pode ficar nervoso, viu? Se você se irritar, o negócio vai explodir. Era dessa forma, porque ele era muito brincalhão, ele brincava comigo. E daí, meu irmão, fiz todos os exames. E demorou um pouco, né? Porque ele estava realmente fazendo estudo, como que seria a cirurgia. E aí, na última vez que eu fui em consulta com ele, todas as consultas eu fui sozinha. E teve uma consulta que ele perguntou, cadê? Não vai ninguém da tua família? Eu falei, não, e seu marido não te acompanha? Eu falei, não, mas vou explicar, doutor, não é porque a minha mulher é exigente com a minha pessoa. É porque assim, eu prefiro ir sozinha, porque eu sei dos riscos que eu corro e eu sei o que pode acontecer. Então, assim, eu não quero deixar a minha família preocupada. Então, o que acontece? Eu vou conversar com o senhor o seguinte, eu estou pronta. Ele falou, amém, decidi. Eu falei, então assim, o senhor vai fazer a cirurgia, mas a gente vai ter que fazer um combinado. O senhor só vai fazer a minha cirurgia, se o senhor prometer para mim que no centro cirúrgico, se der alguma coisa, o senhor ver que não dá para salvar, eu vou ter que ficar com problema neurológico, o senhor não vai tentar salvar a minha vida. Aí ele olhou para mim e falou, mulher, tá vendo o que tá falando para mim? A gente fez um juramento. Eu falei, eu sei, mas assim, se você perguntar para a minha família assim, olha, deu problema na cirurgia, deu complicação, você quer que salve a vida dela ou porque vai ficar vegetando? A primeira coisa que eles vão dizer, eu quero que salve, ela vai ficar vegetando. Mas eu quero ela viva. E não é isso que eu quero para mim. Ele falou assim, tá, confia no seu Deus. Mais uma vez, meus irmãos, a fé balançou. Confia no seu Deus, a gente vai fazer. Eu falei, então, a senhora já falou uma palavra que eu gostei. Então vamos fazer a cirurgia. No dia 13 de dezembro, no dia 12, eu estava na casa da minha irmã, tomando café à noite, brincando, sorrindo. Aí o meu falou assim, mas tu vai abrir a cabeça amanhã? Eu falei, não, eu tenho que ir comigo, eu tenho que fazer, eu tenho que comer, eu tenho que estar em jejum. Eu falei, meu Deus do céu, mas meu irmão, uma tranquilidade, uma paz. Na semana que eu fazia a cirurgia, era uma paz que eu não sei da onde vinha. Uma alegria que eu não sei explicar. E eu tinha certeza que aquela alegria, aquela paz, é porque eu estava pronta para ir para o céu. Na minha cabeça, eu já tinha me preparado e eu já ia subir, estava até ansiosa para conhecer o rosto de Cristo. Então assim, eu não estava preocupada em morrer de jeito nenhum. Só que nesse meio tempo, foi no final de novembro, a irmã me falou assim, a mulher do pastor, olha, eu preciso de colocar um bastão nas suas mãos. Eu falei, eu não posso porque eu estou pronta para subir, não posso subir nada na igreja. Ela falou, então, moça, mas depois você conversa com Deus, mas eu preciso. Me colocou como líder do campo, do pequeno lá de Deus. E depois ainda que eu fui para o centro cirúrgico, eu falei, mas como, quem vai assumir agora? Porque eu acabei de assumir, nem assumir. E se eu morrer, quem vai continuar? Né? E o senhor não me respondia nada, mas a paz estava aqui. Só que assim, não teve um profeta que falou, eu estou contigo de novo. Não teve um profeta que falou assim, pode ir. Não teve. Porque Deus já havia falado. E ele me deu aquela paz. E eu fui para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu olhando todo aquele povo ali do meu lado,
irmã que ia fazer, a pessoa que ia fazer a cirurgia da tireoide chorando. E eu olhava, mas por que ela está assim? E aí a Domera veio conversar comigo, e a gente estava conversando, falando de Deus, né? Ela brisa, aí chega o anestesista. Dona Solange, bom dia, bom dia. A senhora com 42 anos, com meu deste tamanho. Eu, pois é. Ele, meu Deus, vem cá, deixa eu te perguntar. O seu médico falou para você que a sua cirurgia é muito ruim para fazer? Falei, falou. Ele falou que você está com o meu muito grande, se não der bom, vai dar muito ruim. Eu falei, falou. E vem cá, a senhora tem filhos? Eu falei, tem. E a senhora tem quantos filhos? Eu falei, tem 4. Ele estava andando, ele voltou e fez assim. E quantos anos tem o mais novo? Eu falei, 5. E a senhora conversou com os seus filhos sobre essa cirurgia? Eu falei, conversei, doutor. E a senhora falou o que para ele? Que se eu não voltar para casa, eu vou para o céu. Ele, saiu andando e falou, e a senhora está nessa tranquilidade toda? Eu falei, não, nessa tranquilidade toda. Saí, depois quando eles foram levar a cirurgia, era às 9 horas da manhã. Eu saí na maca, fechei meus olhos, eu falei, acho que é meus últimos minutos na terra, então eu vou agradecer a Deus por isso. E quando eu estava entrando no centro cirúrgico, o rapaz falou assim, o técnico estava me levando, olha, a gente vai entrar no centro cirúrgico agora. E me explicou o procedimento, como ia ser, daqui a pouco a senhora vai dormir. Eu falei, amém. Aí na hora que eu estava entrando no centro cirúrgico, eu fechei os olhos para mim não ver a aparelhagem. Eu estava muito tranquila, eu não queria que nada tirasse a minha paz. E na hora que eu entrei no centro cirúrgico, eu fechei os meus olhos, mantive ele fechado. E a oração que eu fiz foi essa, Senhor, eu não mereço. Eu sei que eu sou uma pecadora miserável. Não mereço mesmo. Mas a sua misericórdia é tão grande, tão infinita. Pela tua infinita bondade, pela sua misericórdia. Se eu saísse, se eu tiver algum projeto comigo aqui nessa terra, se eu tiver alguma coisa para mim fazer aqui em seu nome na terra, que eu saia desse cirúrgico, falando, andando e reconhecendo as coisas. Aleluia! Mas se não for possível, e for possível, o Senhor me leva para a glória, porque eu estou pronta para conhecer a face de Jesus. E eu dormi. Acordei, era 2 horas da manhã, porque a minha cirurgia seria no mínimo 10 horas e no máximo 24 horas. E tudo isso foi me explicar. É o mínimo, vai ser no mínimo 10 horas. A gente tem 24 horas para fazer essa cirurgia, estamos livres para isso. Acordei 2 horas da manhã com 40 graus de febre, convulsionando. Eu olhava assim, havia aqueles aparelhos tudo vermelho. Eu falei, mas o céu não pode ser vermelho, será que eu subi? Eu olhava para o lado, aquele monte de gente, tudo com uniforme verde. Eu falei, meu Deus. Quando eu comecei a me tremer, eu estava sentindo dor também. Aí o técnico falou, dona Solange, a senhora acordou, mas a gente vai ter que colocar a senhora para dormir, porque a senhora está convulsionando de fora, está com muita febre. A senhora está bem, a cirurgia foi um sucesso. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, meu Deus, eu estou ouvindo, mas será que eu consigo? Você vê como é que Deus é perfeito, né, meu irmão? Deus ele é perfeito em tudo. Será que eu consigo reconhecer alguém? Uma distância daqui, onde está o irmão ali? Eu olhei, estava a minha coleguinha batendo a mão para mim. Eu falei, minha irmã, o que tu vai fazer aqui? Ela, oi, Sol, tu está me conhecendo? Eu falei, tô. Ela, Sol, você está me vendo? Eu falei, tô. Eu falei, mas você não veio me furar, não. Ela é do laboratório, né? Você não veio me furar, não. Ela, não, Sol, mas Sol, eu estou muito feliz. Sol, você está lúcida. Eu falei, graças a Deus. A minha colega, que ela se dispôs, a enfermeira, falou assim, hoje eu tirei o dia para cuidar de você. Porque milagre só não se conta. Milagre se pedir, eu quero viver o primeiro dia do seu milagre. O seu aniversário agora, não é 25 de julho, é 13 de dezembro de 2024. Glória a Deus. Essa parte aqui desse olho, não consegui enxergar nada, desse tamanho, inchado. Quando começou a abrir meu olho, eu achei que não ia abrir mais, porque eu gosto desse tamanho, um monte de aparelho. Quando eu comecei a abrir meu olho, eu não enxergava nada. O médico não havia falado para mim que talvez eu poderia não enxergar. Porque ele falou que se tivesse falado para mim que eu poderia não enxergar, talvez eu não queria fazer a cirurgia. Aí eu falei, mas doutor, o senhor não falou para mim que eu não poderia enxergar, pelo melhor cega do que morta. E daí, por um tempo, acho que depois de 3 meses, quase 3 meses depois, que eu comecei a enxergar direito, tem umas 2 ou 3 semanas, o olho começou a abrir, aí depois que ele abriu, que eu voltei a minha visão, estou aqui, ó, sem sequela, enxergando, andando, falando, lembrando de tudo. E quando eu acordei da cirurgia, a minha relação tinha até mudado, porque antes de
não fizer, ele continua sendo Deus. Se Deus, tudo que Deus faz, ele é perfeito em tudo. A perfeição de Deus está na nossa vida, independente do que ele fazia. Eu me lembro que eu saí de lá, um louvor que eu não conseguia cantar, eu amava esse louvor, e eu não conseguia cantar sem um papel na mão. Os irmãos souberem, me ajuda. Outra vez o mar, meu barco balançou, e forte vento então de novo me assolou, mas desta vez, Senhor, sozinha me senti, pois quando eu olhei no barco eu não te vi. Então quando eu pensei que eu ia perecer, olhando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção, uma mão se estendeu, distante o mar e o vento repreendeu. Vou deixar uma mensagem nessa noite. Glória a Deus, aleluia. No livro de Marcos, exatamente onde Jesus acalma a tempestade. Glória a Deus, aleluia. Marcos, versículos 4, capítulo 4, versículo 35. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade.
E eles deixando a multidão e levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-te, aquiete-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Soberano Deus, eterno Pai, que está no Deus da sua palavra, meu Pai, Deus Santo, Deus, poder venha falar conosco nesta noite, Pai. Fala a necessidade dos nossos corações, que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai, nesta noite, que é tudo para a tua honra e para a tua glória. Amém, glória a Deus. Vamos falar um salve de palmas para Jesus. Muito conhecido que às vezes nós usamos, né? Para falar com as pessoas, para acalmar as pessoas. Viram até bordão. Quando alguém vem nos contar alguma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz: Jesus está no barco, Deus está no controle de tudo. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Mas quando acontece conosco, aí, glória a Deus, aleluia, parece que o vento quer balançar também a nossa fé. Aí entra o desespero, glórias a Deus, aleluia. Aí entra o desânimo. Aí começa, glórias a Deus, aleluia, nós começamos até a murmurar, às vezes murmurar. Mas meu Deus, por que está acontecendo isso? Da onde vem essa tempestade? Será que eu estou pecando? O que está acontecendo? Eu oro, eu busco, subo ao monte, eu Jesus, eu faço a obra. Está acontecendo esse vento comigo, por quê? Aí começam os questionamentos para com Deus. Glórias a Deus, aleluia. Quando a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus estava ali ensinando, ele estava ensinando para multidões. Tinha muitos ali seguindo e ouvindo ele. Glórias a Deus, aleluia. E naquela multidão, ele diz a 3: entra no barco e nós passemos para o outro lado. Glórias a Deus, aleluia. Então eu entendo, o que eu entendo dessa palavra? Que para multidões ele falava e elas ouviam. E quando se trata de discípulo, vamos fazer o texto, vamos colocar no barco. Agora é na prática. O discípulo, glórias a Deus, aleluia, participa na prática. Jesus fala para a multidão, mas o discípulo ele diz: entra no barco e passemos para o outro lado. Quando ele fala entra no barco e passemos para o outro lado, ele não promete flores no meio do caminho, vai dar tudo certo. Não vai ter turbulência, não vai ter, glórias a Deus, aleluia, não vai ter, glória, confusão, não vai ter, glórias a Deus, aleluia, doença, não vai ter, glórias a Deus, aleluia, adversidade. Vamos passar, você vai passar, você vai chegar do outro lado. A promessa do Senhor na nossa vida é que nós iremos chegar no destino, glórias a Deus, aleluia. Porque muitas das vezes, minhas irmãs, a gente está andando no nosso caminho, está trilhando o caminho com Jesus, acontece algo no meio do caminho, a primeira coisa que nós cogitamos é: vou desistir. Jesus não está comigo. Jesus não está neste negócio. As coisas estão ficando difíceis. Como assim eu estou na igreja e estou passando por tudo isso? Glórias a Deus. Você é discípulo. Você foi escolhida. E nós temos o privilégio de ser escolhida por Jesus para passar pela tempestade no meio. Glórias a Deus, aleluia. Passando por diversidade, porque nós somos escolhidas. O Senhor nos confiou. Por que desistir no meio do caminho? Jesus não prometeu que nós chegaremos no final? Jesus não prometeu que nós passemos para o outro lado? Glórias a Deus, aleluia. No livro de João vai dizer: glórias a Deus, aleluia. Na terra haverás aflição, mas eu venci o mundo. Você vai vencer. Aonde está a nossa fé? Glórias a Deus, aleluia. Quando nós dissemos para alguém: olha, Jesus está no controle.
Se chega alguém com um problema, talvez maior ou até menor que o seu e você, pela palavra, você tem que aconselhar essa pessoa. E na maioria das vezes a gente aconselha, a gente dá uma palavra de fé para ela, mas esquecemos de praticar a fé. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes isso acontece? Meus irmãos, às vezes eu escuto, né, pessoas que chegam para mim e falam: olha, eu achei que eu ia para a igreja e que minha vida ia ser uma maravilha. Glória a Deus, aleluia. Eu passei por muitas adversidades, porque eu sou um milagre falando. Só que eu vivencio milagres na minha vida. Mas para vivenciar milagres, glória a Deus, aleluia, você precisa de passar pela tempestade. Não existe vitória sem guerra. Como que você vai chegar numa guerra, eu não vou lutar não, e vai sair, vai embora, como que você vai dizer: eu venci aquela guerra, se você não lutou por ela? Para você contar milagres, para você contar bênçãos, para você contar vitória, precisa de passar por um processo. Quando eu estava no hospital, com uma cara toda inchada, com dor, com um monte de dedo, chegou uma pessoa e falou para mim: olha, você vai abrir o olho em 3 dias. Mas eu sabia que eu precisava passar por um processo. E que não era uma promessa de Deus. Porque a promessa que Deus falou para mim não foi essa. Ele disse para mim que ele estaria comigo. Ele não tinha nada. E ele fez um milagre. Mas eu precisava de passar pelo processo. Eu precisava de passar pelas dores. Eu precisava de passar pelo processo de ficar 3 meses sem enxergar nada. Eu precisava disso. Era um processo. Como que eu ia contar o testemunho fazendo uma cirurgia no dia, no outro dia saindo de lá com o olho aberto? Bonita. Precisamos de passar por um processo. Discípulos é escolhido para isso. O Jesus poderia, glória a Deus, aleluia, naquele dia, colocar todo mundo no barco. Ele tinha autoridade para isso. Pegar todo mundo e enfiar a mão para o outro lado. Ele tinha. Jesus poderia fazer isso. Mas ele escolheu. Escolheu 3. Eu me lembro da passagem que Jesus fala: será que quando eu voltar achareis fé na terra? Porque o amor de muitos esfriou, a fé diminuiu. Às vezes eu escuto pessoas falando: não existe mais milagre nas igrejas. Não acontece mais nada na igreja. Mas por que será que não acontece? Porque o meu Deus mudou? Porque o meu Deus não muda. Ele é imutável. É o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de será, o mesmo de eternamente sim. É o Deus de Moisés, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão. Continua o mesmo Deus. Meus irmãos, glórias a Deus, aleluia. Joelho no chão é resposta para tudo. Quando eu falo tudo, é tudo que é impossível. Que é isso que cabe ao nosso Deus, é o impossível. Esses dias eu estava contando um testemunho que o meu sonho era ter um carro. Eu sonhava em ter um carro. Eu trabalhava no desemprego, eu tinha um salário bom, mas eu não conseguia tirar o carro. Mas por que Deus ia permitir que eu tivesse um carro? Se eu era uma pessoa atribulada, andava brigando com todo mundo, eu não tinha habilitação, olhava para mim e passava por cima, como que Deus ia permitir isso na minha vida? Às vezes nós pedimos coisas para Deus que não é compatível com o momento. E nós precisamos entender que quando Deus diz não, é para o nosso bem. Até para isso a gente precisa entender. Se Ele disse não é o momento certo, devemos agradecer, porque quem nos conhece, quem sabe da nossa necessidade, quem conhece o amanhã, quem conhece o futuro, quem conhece o nosso profundo e escondido, é só Ele. Amanhã nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não nos conhecemos. Porque às vezes a gente fala: nós conhecemos, mas acontece alguma coisa, você, nossa, mas eu não imaginei que eu iria fazer dessa forma, e você não se conhece. Agora Deus te conhece desde antes de você ser gerado no ventre da mãe. Então Ele sabe o que é o melhor para nós. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, glória a Deus, quando os discípulos começam a ficar desesperados dentro do barco, que eles veem a maré subindo, o barco, na verdade, Jesus estava dormindo. Só que Jesus estava dormindo no barco, não tinha utilidade, porque ele estava dormindo. Glórias a Deus, aleluia. E eles começam com desespero. Jesus levanta e diz para eles: homens de pouca fé. Glórias a Deus, aleluia. Por que temeste, homens de pouca fé? Se você, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Mateus, que ele diz:
Se você disser para o monte, move, tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, dizer, move de um lado para o outro, ele move. Mas como o Senhor diz, muitas pessoas pensam que é o monte. Mas não, é o monte que a persegue. Glória a Deus. É o monte, é o seu problema. É aquela situação onde alguém diz, ó, não tem jeito. É aquela situação que você já orou, já pediu, até você mesmo. Às vezes já falou assim, não, eu não vou fazer mais, porque eu não tenho o que fazer. É aquela mulher que desenganou, glória a Deus, aleluia, e o médico falou para você, ó, não tem jeito, não tem solução. É aquela que o juiz falou assim, ó, bate o martelo e acabou. Glória a Deus, aleluia, o monte é esse. É a dificuldade da nossa vida. É o impossível que acontece na nossa vida. Esse é o monte que Jesus fala, se você tiver fé, eu resolvo. Quando alguém olhava para mim e falava assim, mas você está tranquila. Por que você está com essa paz toda? Você vai abrir a cabeça. Eu dizia, eu vou abrir a cabeça, mas quem vai fazer? Como é que vai abrir a cabeça? Quem vai fazer cirurgia? É Deus, e o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Se ele fizer, é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E a minha fé é pequena. Só que quando eu peço para Deus, eu já imagino que está pronto. E na hora certa, ele vai colocar nas minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. O que Jesus está dizendo para nós nessa palavra? Que nós temos autoridade em nome dele. Glória a Deus, aleluia. Eles tinham autoridade em nome dele de dizer, acalme-te, mar. Aquece-te, mar. E o mar acabou. Está falando em nome de quem? É em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vamos expulsar demônio, conseguimos expulsar demônio com a nossa própria palavra? Glória a Deus, aleluia. É em nome de Jesus. É o nome de Jesus, ele é santo. Glória a Deus. O nome de Jesus, ele é grande. O nome de Jesus, ele resolve. O nome de Jesus, ele cura. O nome de Jesus, ele salva. O nome de Jesus, ele liberta. O nome de Jesus, ele transforma. O nome de Jesus, ele fala. É o nome de Jesus. Jesus não morreu na cruz por mim, por ti. Glória a Deus, aleluia. Para nós ficar duvidando do que ele possa fazer na nossa vida. Que Deus é esse que nós seguimos. Que nós colocamos as coisas na mão dele e depois nos desesperamos, tentando tirar e resolver da nossa forma. Qual que é o nosso Deus? O nosso Deus, ele carrega a terra na mão, na palma da mão. Que Deus é esse? Ele é muito grande. Qual que é o tamanho do teu problema? É maior que Deus? Porque não existe nada maior que Deus. Então você não tem um problema, você tem um Deus que resolve o seu problema. Glória a Deus. Não tem, quando eu falava, não tem problema. Como você está louco, você tem um aneurisma na cabeça para levar. Eu tenho um Deus que resolve, eu tenho um Deus que faz. Glória a Deus, aleluia. Eu sou glória a Deus, aleluia. Eu falo milagre, glória a Deus, aleluia. E as pessoas às vezes dizem, eu vivo o milagre. Glória a Deus, glória. Senhor, independente do que for acontecer comigo daqui para frente, simplesmente me prepara, me conforta que eu estou pronta. Porque eu sei que o Senhor é Deus, Deus é Deus. Então, independente do que eu fizer na minha vida, vai ser. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, glória a Deus, eu fico pensando, né, no tamanho que é Deus. Eu fico, às vezes eu acordo de madrugada, quando eu me vejo, já estou de joelho no chão, e eu tinha preguiça, Deus sabe. Às vezes eu acordava e falei, depois eu olho. Nossa, quando eu acordo, eu falei, eu estou aqui. Já estou de joelho no chão, prostrada, agradecendo esse Deus grande. Agradecendo esse Deus que faz. Glória a Deus, a pessoa precisa de um milagre grande. O fato de nós acordar de manhã, pisar os nossos pés no chão, respirar por conta própria, falar, enxergar alguém, já é milagre. O Senhor, ele faz milagre, é diariamente, é todo minuto, todo segundo. Você está aqui, é um milagre. Você está aqui, Deus te trouxe aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui sentadas, estar falando, estar ouvindo? Está no leito de hospital, outros estão na delegacia, outros estão no velório, estão reconhecendo o corpo em algum ML da vida, outros estão desesperados, estão perdidos. Mas nós estamos aqui. Glórias a Deus. Não temas. Não temas. Não importe. Mas você está falando que você não sabe o tamanho do meu problema. Não precisa saber. Só tem um que precisa saber. Pega o seu problema, fecha a porta do teu quarto, ajoelha no chão e fala, pai, está aqui, ó. Coloco nas tuas mãos. E eu confio que no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai resolver. Porque há tempo para todas as coisas.
às vezes pede hoje já quer amanhã, mas é o tempo de Deus. Amanhã Deus não me deu, eu desisto. Glória a Deus. Falei, vai fazer o que se Deus? Não é para desistir, não. É para persistir, é persistência. Glória a Deus, aleluia. No livro de Tiago diz, se não tem fé, pede. Pede que Ele acrescenta a fé na tua vida. Eu peço todo dia, Senhor, acrescenta a minha fé, meu Pai. Aleluia. Senhor, me dê sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Para me lidar com a adversidade, porque nós precisamos de passar por tudo que nós passamos para nós, glória a Deus, aleluia. Porque a glória de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Quem não lembrar de Lázaro, quando Maria manda o servo atrás de Jesus, e Jesus fala para ele assim, a morte dele, essa noite não é para a morte, é para a honra e glória do Senhor, de Deus. Então nem tudo que acontece na nossa vida é para a morte. O seu problema não é para a morte. A sua família não vai destruir. Glória a Deus, aleluia. Seu casamento não vai destruir, a tua vida não vai destruir, vai haver a construção que é para a honra e glória do Senhor. Porque às vezes o que acontece, como que eu vou contar um milagre se eu não passei por um processo, de novo falando. Às vezes a pessoa quer uma vida mais de rosa, mas lá você vai ensinar para quem? Você vai contar para quem? Você vai contar para quem? Como que nós vamos representar Deus se Ele não fizer o processo na nossa vida? Glória a Deus, aleluia. É isso que precisamos. Os milagres que aconteceram na Bíblia Sagrada, todos eles passaram por um processo. Glória a Deus, aleluia. Lázaro, 4 dias de morto, tira a pedra, ressuscita lá, sai para fora. Se Lázaro não tivesse morrido, como que ia encontrar? Como Jesus ia ressuscitar? Glória a Deus, aleluia. A viúva, o filho da viúva de Naim, toca o Espírito, sai daí, levanta. É milagre você estar mais olhando e ver a bonança, ver a alegria. Glória a Deus, aleluia. Precisamos. E temos que entender que Deus é fiel em todo tempo. Ele nunca vai nos abandonar. Deus não vai, Jesus não vai deixar o barco afundar. Ele vai estar conosco e nós iremos passar para o outro lado. Foi promessa dele. Iremos passar e nós iremos chegar no outro lado. Glória a Deus. Independente do que nós estamos passando, iremos chegar, porque Ele prometeu, Ele está conosco. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor.